FGV, 2022, Auditor Federal de Finanças e Controle, CGU, Tecnologia da Informação sem especialidade, considere as sentenças a seguir. A igual eu gostei do livro, apesar do livro ser longo. B igual esse livro é muito legal. C igual eu não gostei do livro, não gosto muito desse autor. Vamos considerar a seguinte classificação sobre o sentido das sentenças acima. A. Positiva. B. Positiva. C. Negativa. Para calcular as probabilidades de uma sentença ser positiva e de uma determinada palavra aparecer na sentença, dado que a sentença é positiva, em aprendizado de máquinas, pode-se usar o naive Bayes. Com a utilização dessa técnica, e com base nos dados das três sentenças acima, os valores das estimativas de máxima verossimilhança de P, positiva, e P, livro positiva, são, respectivamente, A, 1/3 e meio, B, 1/3 e 3 e 14, C, 2/3 e 3, 14, D, 2/3 e meio, E, 2/3 e 2/3. Resolução. A questão trata do algoritmo probabilístico naive Bayes, muito utilizado em classificação de textos baseando-se na frequência das palavras. Uma aplicação bem comum é nos filtros anti-spam. Dito isso, a questão nos propõe um texto e sua respectiva classificação, baseada nas observações. Vejamos. A igual eu gostei do livro, apesar do livro ser longo, 2 vezes a palavra livro. B igual esse livro é muito legal, 1 vez livro. C igual eu não gostei do livro, não gosto muito desse autor. Agora, vamos considerar a seguinte classificação sobre o sentido das sentenças acima. A. Positiva. B. Positiva. C. Negativa. Depois, pede que se diga quais são os valores das estimativas de máxima verossimilhança de P, positiva, e P, livro positiva. A estimativa de máxima verossimilhança são os parâmetros observados na amostra. Eles são 2 positivos e 1 negativo. Dessa maneira, a probabilidade de P ser positiva será de 2/3, pois teremos 2 observações no universo de 3 possíveis. Eliminamos alternativas A e B. Já para calcularmos P, livro positiva, podemos recorrer ao conhecimento de probabilidade. P, A, B, significa a probabilidade do evento ocorrer, dado que o evento B ocorreu. Ela pode ser calculada da seguinte maneira: P, A, B, igual P, livro positiva, P, livro positiva, mais P, não livro positiva, igual 2, 14. Livro aparece 2 vezes na parte positiva em um conjunto de 14 palavras. AB, 2, 14 mais 11, 21. 11 palavras não são livro, igual 3 e 14. Ou de maneira direta pensar, quantas vezes a palavra livro ocorre no espaço amostral de 14 palavras do evento B, que é 3 vezes em 14 palavras, sendo 2 em A e 1 em B. 3, 14. Gabarito. Letra C. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Ciência de dados. As métricas de avaliação de desempenho de um modelo de aprendizado de máquina, que é um componente integrante de qualquer projeto de ciência de dados, destinam-se a estimar a precisão da generalização de um modelo sobre os dados futuros, não vistos ou fora da amostra. Dentre as métricas mais conhecidas, estão a matriz de confusão, precisão, recall, pontuação, especificidade e a curva de características operacionais do receptor, ROC. Acerca das características específicas dessas métricas, julgue o próximo item. A matriz de confusão a seguir apresenta 3 rótulos de classe. Os elementos diagonais representam o número de pontos para os quais o rótulo previsto é igual ao rótulo verdadeiro, enquanto qualquer coisa fora da diagonal teve um rótulo atribuído erroneamente pelo classificador. Quanto menores forem os valores diagonais da matriz de confusão, melhor o modelo adotado. Certo ou errado? Resolução. A matriz de confusão a seguir apresenta 3 rótulos de classe. Correto. Esse trecho não tem muito mistério. Temos 3 rótulos de classe: legume, hortaliça e fruta. Os elementos diagonais representam o número de pontos para os quais o rótulo previsto é igual ao rótulo verdadeiro. Correto. A matriz de confusão é utilizada para avaliar o desempenho de um classificador. Esse classificador pode ter 4 resultados possíveis de classificação: verdadeiro positivo, true positive, e verdadeiro negativo, true positive, essas consideradas classificações corretas, as quais estão inseridas na diagonal principal.
falso positivo, false positive, e falso negativo, false negative. Essas são consideradas classificações erradas, as quais estão inseridas ao redor da diagonal principal. Portanto, uma forma de interpretar uma matriz de confusão é considerar que os elementos que estão na diagonal principal representam um número de pontos em que os rótulos previstos são iguais aos verdadeiros. Qualquer coisa fora da diagonal teve um rótulo atribuído erroneamente pelo classificador. Correto. Como vimos, os dados acessórios à diagonal principal são aquelas que foram rotuladas como incorretas pelo classificador. Quanto menores forem os valores diagonais da matriz de confusão, melhor o modelo adotado. Errado. Para termos uma matriz de confusão com os melhores resultados é necessário que os valores da diagonal principal da matriz sejam altos, ou seja, quanto maiores forem os valores da diagonal da matriz, melhores são consideradas as previsões corretas. Como estamos diante de um item de julgamento, basta uma pequena parte dele ser incorreta para invalidar todo ele. Como a última parte é incorreta, todo o item é, portanto, incorreto. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Ciência de dados. As métricas de avaliação de desempenho de um modelo de aprendizado de máquina, que é um componente integrante de qualquer projeto de ciência de dados, destinam-se a estimar a precisão da generalização de um modelo sobre os dados futuros, não vistos ou fora da amostra. Dentre as métricas mais conhecidas, estão a matriz de confusão, precisão, recall, pontuação, especificidade e a curva de características operacionais do receptor, ROC. Acerca das características específicas dessas métricas, julgue o próximo item. As curvas ROC a seguir mostram a taxa de especificidade, verdadeiros positivos, versus a taxa de sensibilidade, falsos positivos, do modelo adotado. A linha tracejada é a linha de base da métrica de avaliação e define uma adivinhação aleatória. Certo ou errado? Resolução: a curva ROC, curva característica de operação, é uma das ferramentas para ser utilizadas em classificadores binários. Sua missão principal é mostrar, ou representar, a taxa de falsos positivos em relação à taxa de verdadeiros positivos. A taxa de falsos positivos é considerada como taxa de especificidade, já a taxa verdadeiros positivos é considerada como taxa de sensibilidade, pois é onde estão, de fato, os dados realmente positivos. Em resumo, falsos positivos igual taxa de especificidade. Verdadeiros positivos igual taxa de sensibilidade. Esse trecho é incorreto, pois inverte os conceitos sobre sensibilidade e especificidade. Os resultados aleatórios são aqueles que estão em cima da linha tracejada. A curva ROC é baseada em dois conceitos, sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é definida como a probabilidade do resultado de um evento sob observação ter diagnóstico positivo, dado que o evento realmente é positivo, ou ainda a fração de verdadeiros positivos, dada na equação. A especificidade é definida como a probabilidade do resultado de um evento sob observação ter diagnóstico negativo, dado que o evento é realmente negativo, ou fração de verdadeiro negativo, dada na equação. Gabarito: errado. FGV, 2022, Gestor de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Cefaz Amazonas. A técnica de validação cruzada é usada para avaliar modelos de classificação. Com relação a esta técnica, é correto afirmar que a. O erro do modelo é medido sobre os mesmos dados usados para treinar o modelo. b. O conjunto de treinamento contém exatamente os mesmos dados do conjunto de testes. c. O conjunto de treinamento contém o conjunto de testes. d. O conjunto de testes contém o conjunto de treinamento. E os conjuntos de treinamento e de testes devem ser uma partição disjunta do conjunto de dados. Resolução: a técnica de validação cruzada é uma técnica de validação que divide o conjunto de dados em treinamento e validação. O conjunto de validação é utilizado para preparar o modelo, ou seja, treiná-lo. O segundo é utilizado para avaliar o desempenho do modelo. Com relação a esta técnica, é correto afirmar que a. Errado. Na validação cruzada, para não haver vício e o modelo parecer perfeito, os erros que podem surgir são aplicados sobre o conjunto utilizado na validação e não no conjunto de testes. b. Errado.
Como há uma separação entre o conjunto de treino e o conjunto de testes, ou validação, os dados são distintos. C. Errado. O conjunto de treinamento é distinto do conjunto de dados. O conjunto de testes e o de validação são por vezes tratados como uma coisa só. D. Errado. Há uma clara separação entre estes, conforme vimos na letra B, portanto, o conjunto de testes possui o seu conjunto de dados e o conjunto de treinamento possui o seu conjunto de dados. I. Correto. O conjunto de dados de validação é um pedaço dentre todo o conjunto e o conjunto de treinamento é outro pedaço. Para que não manche o processo de validação, é aconselhável, e muito utilizado, que os conjuntos de treino e teste, validação, sejam separados, disjuntos. Gabarito, letra I. FGV, 2022, Analista Judiciário, TJDFT, Apoio Especializado, Análise de Dados. Um analista decidiu aplicar um modelo Naive Bayes a um problema cujo conjunto de dados disponível possui apenas atributos categóricos codificados em OneHot. O modelo de eventos mais apropriado nesse caso é o A. Multinomial, B. Bernoulli, C. Gaussiano, D. Exponencial, E. Uniforme. Resolução. O modelo Naive Bayes é um classificar probabilístico e propõe independência dos atributos de dados. É utilizado, por exemplo, para a classificação de textos. Devido deduzir essa independência dos atributos, ele consegue trabalhar com um conjunto de dados muito pequenos, porém ele não consegue captar a interação entre os atributos. No Naive Bayes temos três classes especiais: Gaussian NB, Multinomial NB, Bernoulli NB, quando utilizamos o Scikit-learn. A classe Gaussian NB é responsável por fazer as suposições de distribuições gaussianas. A classe multinomial NB é focada em contar as ocorrências de atributos discretos. Por fim, a classe Bernoulli NB é utilizada para atributos booleanos discretos. Agora, de posse dessas informações, podemos conversar sobre atributos categóricos codificados em OneHot. Esse tipo de categorização irá aplicar uma transformação no atributo. Portanto, pega um conjunto de dados e os transforma em vetores binários. Por serem vetores binários, os valores possíveis são apenas dois valores, 1 e 0. Se algo possui apenas dois valores, podemos dizer que de alguma forma ele é booleano, pois pode ou não pertencer à categoria do atributo. Como estamos diante de atributos booleanos, vamos utilizar o modelo de Bernoulli para resolver a situação. Gabarito, letra B. FGV, 2022, Analista, MPS Santa Catarina, Dados e Pesquisas. Na avaliação de um modelo para detecção de fraude, foi utilizado um conjunto de dados conhecido que resultou na matriz de confusão abaixo. É correto afirmar que o modelo apresenta a acurácia de 99%, e por isso é adequado para a tarefa, b. acurácia de 99% e precisão de 80%, o que indica que é adequado para a tarefa, c. acurácia de 99%, precisão de 80% e revocação de 3%, o que indica que é adequado para a tarefa, d. acurácia de 99%, precisão de 80% e revocação de 3%, o que indica que não é adequado para a tarefa, e. acurácia de 99%, precisão de 99% e revocação de 99,99%, o que indica que é adequado para a tarefa. Resolução A. Incorreta. A acurácia de 99% não é um indicador suficiente da adequação do modelo, pois essa métrica pode ser enganosa em configurações com desequilíbrio de classes. O modelo apresenta baixa precisão, 4,17%, e alta taxa de falsos positivos, 96%, o que gera custos inconvenientes para os clientes e não protege a empresa contra perdas financeiras. B. Incorreta. Uma precisão de 80% não é um indicador suficiente da adequação do modelo, pois essa métrica significa que o modelo falha em identificar 20% das fraudes. A baixa solução, combinada com a alta taxa de falsos positivos, torna o modelo inadequado para a tarefa de detecção de fraude. C. Incorreta. A revogação de 80% não é um indicador suficiente da adequação do modelo, pois essa métrica significa que o modelo falha em identificar 20% das fraudes, o que pode levar a perdas financeiras para a empresa.
A baixa precisão e os altos índices de falsos positivos prejudicam a efetividade do modelo de detecção de fraudes. D. Correta. A análise das análises, acurácia, precisão e revocação, em conjunto, considerando o contexto da detecção de fraude, leva à conclusão de que o modelo não é adequado para a tarefa. A baixa precisão e as altas taxas de falsos positivos geram custos e perdas, enquanto a alta revogação não garante a identificação de todas as fraudes. E, incorreta, uma precisão de 99% está incorreta. A precisão real do modelo é de 4,17%. A análise das análises, acurácia, precisão e revocação, em conjunto, considerando o contexto da detecção de fraude, leva à conclusão de que o modelo não é adequado para a tarefa. FGV, 2022, Analista, MPE Santa Catarina, Dados e Pesquisas. O método Random Forest para classificação ou regressão potencializa alguns benefícios das árvores de decisão e por isso é preferido em certas situações. O uso de Random Forest seria vantajoso em relação à árvore de decisão no seguinte caso: a. Redução do custo computacional. b. Conjunto de dados com propensão a overfitting. c. Melhor interpretabilidade do modelo. d. Conjunto de dados muito pequeno. e. Número elevado de classes. Resolução. O Random Forest desenvolveu várias árvores de decisão com diferentes subconjuntos de dados e aleatoriedade. Essa técnica diminui a influência de ruídos e outliers, mitigando o overfitting e gerando modelos mais robustos e generalizáveis. Árvores de decisão individuais são mais suscetíveis ao overfitting, pois podem aprender padrões muito específicos nos dados de treinamento. Outras vantagens do Random Forest: melhor desempenho com um número elevado de aulas. Possibilidade de combinar com outras técnicas de aprendizado de máquina. Observações: o Random Forest pode ser menos interpretável que uma única árvore de decisão. A escolha entre Random Forest e árvores de decisão depende do contexto do problema e das características do conjunto de dados. Gabarito: B. FCC, 2022, Técnico Judiciário, TRT 4ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. O gráfico ROC de uma análise ROC, I é bidimensional, onde os eixos Y e X do gráfico representam as medidas TVP, taxa de verdadeiros positivos, e TFP, taxa de falsos positivos, respectivamente. Segunda, tem 7 regiões importantes que representam: céu ROC, inferno ROC, quase nunca positivo, quase sempre positivo, quase nunca negativo, quase sempre negativo e variáveis fora da curva. Terceira, tem uma linha diagonal que representa classificadores aleatórios. Está correto o que se afirma apenas em A, I, B, I segunda. C, I terceira. D, segunda e terceira. E, terceira. Resolução: I eixo Y e X do gráfico ROC. Correto. O gráfico ROC é bidimensional, onde o eixo Y representa a taxa de verdadeiros positivos, TVP, e o eixo X representa a taxa de falsos positivos, TFP. A TVP indica uma porcentagem de casos positivos corretamente identificados pelo modelo, enquanto a TFP indica uma porcentagem de casos negativos incorretamente identificados como positivos. Segunda, 7 regiões importantes. Incorreto. O gráfico ROC possui 6 regiões importantes e não 7. Céu ROC, região superior esquerda, onde o modelo atinge alta TVP e baixa TFP, ideal. Inferno ROC, região inferior direita, onde o modelo atinge baixa TVP e alta TFP, péssimo. Quase nunca positivo, região inferior esquerda, onde o modelo quase nunca classifica instâncias como positivas. Quase sempre positivo, região superior direita, onde o modelo quase sempre classifica instâncias como positivas. Quase nunca negativo, região inferior central, onde o modelo quase nunca classifica instâncias como negativas. Quase sempre negativo, região superior central, onde o modelo quase sempre classifica instâncias como negativas. A região variáveis fora da curva não é uma região específica dos gráficos, mas sim um conceito que se refere a variáveis que não possuem poder discriminatório. Terceira linha diagonal. Correto. O gráfico ROC possui uma linha diagonal que representa o desempenho de classificados aleatórios.
Os pontos acima da linha diagonal indicam que o modelo é melhor que um classificado aleatoriamente, enquanto os pontos abaixo da linha indicam que o modelo é pior. Conclusão: as afirmações I e terceira estão corretas, enquanto a afirmação segunda está incorreta. O gráfico ROC possui 6 regiões importantes e não 7. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, I e terceira. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional em Atividade de Nível Superior, ANP, Atividades de Regulação Novas Atribuições 4. Julgue o item a seguir, relativos a aprendizado supervisionado. Em se tratando de modelos de regressão linear, indica-se a utilização dos seguintes métodos não paramétricos para estimação dos resultados, mínimos quadrados, MQ, e de suporte vector machines, SVM. Certo, errado, resolução. Dentre os dois métodos citados, apenas SVM é não paramétrico por padrão. O modelo paramétrico emprega parâmetros, como média e matriz de covariância, para definir as regras do classificador. Embora o método da máxima verossimilhança, MaxVer, seja, entre os métodos de classificação supervisionada paramétricos, o mais utilizado como padrão de comparação com outros classificadores, o reduzido número de amostras de treinamento para algumas classes justifica a adoção do método MD na comparação com o método SVM. O SVM é um sistema de classificação supervisionado, não paramétrico, que tem suas raízes na teoria de aprendizado estatístico, Statistical Learning Theory. Gabarito errado. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional em Atividade de Nível Superior, ANP, Atividades de Regulação Novas Atribuições 4. Em relação ao aprendizado não supervisionado, julgue o item que se seguem. A validação cruzada pode ser utilizada para detectar quando uma rede neural está sendo treinada de maneira excessiva, overtraining, e assim interromper o treinamento antes que isso ocorra, como, por exemplo, por meio do princípio orientador atrativo para o ajuste dos pesos iguais durante o processo de treinamento da RNA. Certo ou errado? Resolução: de fato, essa realmente é a função de uma validação cruzada no aprendizado de máquina. Ela consegue realmente identificar se uma rede está sendo treinada de maneira excessiva, evitando um sobreajuste. Validação cruzada é uma técnica para avaliar modelos de mililitro por meio de treinamento de vários modelos de mililitro em subconjuntos de dados de entrada disponíveis e avaliação deles no subconjunto complementar dos dados. Use a validação cruzada para detectar sobreajuste, ou seja, a não generalização de um padrão.